O nome do artigo era Denúncia em Inquérito Policial Arquivado. Isto é, explicava se o promotor, depois de pedir o arquivamento de um inquérito policial, pode voltar atrás e pode abrir o processo com uma denúncia, apesar da sua posição contrária anterior. E li aquele artigo. Li e dormi. No dia seguinte, pela manhã, fui fazer a prova escrita do concurso de promotor de justiça. Eram muitos os candidatos. E foi sorteado o ponto. Ponto sorteado. Denúncia em inquérito policial arquivado. Fui bafejado pela sorte. Escrevi 16 páginas e entrei em segundo lugar. No dia da posse, é de praxe um coquetel para os jovens promotores. Eu estava com os jovens promotores no coquetel, quando se aproximou um senhor e veio na minha direção e me estendeu a mão e me disse: jovem, a sua prova foi brilhante. Ele saiu e eu perguntei aos colegas quem ele era. E os colegas me disseram: esse é o procurador fulano de tal, era o autor do artigo. E outro me disse o seguinte: foi ele que corrigiu as provas. E aí eu disse também o seguinte: eu citei o nome dele na prova 3 vezes. E lá fui eu ser promotor de justiça. Eu sempre tive a impressão de que nunca seria promotor de justiça. Mas a sorte me bafejou. E fui designado para ser substituto na Alta Noroeste. E lá fui eu com as minhas malas de trem, que naquele tempo era o trem, para a cidade de Guararapes, Alta Noroeste. Cheguei na estação, desci com a minha bagagem e perguntei a alguém que estava ali: onde é que eu pego um táxi? E ele me disse: não há táxi, só charrete. E lá fui eu com as minhas malas na charrete. Para onde? Pedi ao charreteiro que me levasse num hotel. Ele disse: não há hotel, só a pensão do japonês depois da linha do trem ali. Lá fui eu para a pensão do japonês, onde comia ovo frito com arroz todos os dias, no almoço e no jantar. E fui para o fórum. Para não ficar gastando na pensão do japonês, no fórum, ao lado da sala do júri, tinha um banheiro. Eu comprei um chuveiro e mandei instalar nesse banheiro. E comprei um colchão. E aí passei a morar na sala do júri, usando esse banheiro e dormindo nesse colchão. Isso durou meses e meses e meses, nos quais eu já tive algumas experiências profissionais. Logo que eu cheguei na cidade, e eu substituía nas outras cidades da redondeza, Valparaíso e outras lá, estava designado um júri. Era um júri assim: um capataz de um fazendeiro, de cima do cavalo, atirara pelas costas de outra pessoa.
que morreu. O rapaz que trabalhava no fórum me disse: doutor, não adianta só fazer esse júri, porque já resolveram aí no bar da esquina que o homem vai ser absolvido. Ele trabalha para um fazendeiro famoso da região. Então o senhor não vai conseguir nada, porque aqui as coisas são decididas naquele bar ali, onde o pessoal se reúne para tomar um chopp e já resolve como é que vão decidir um julgamento de júri. Mesmo assim eu fui. Estudei bem balística para mostrar a trajetória da bala e li bem os depoimentos das testemunhas no processo e cheguei à convicção de que dava para acusar. Mas isso não era o suficiente, porque às vezes pesa um pouco o fator emocional. E quando eu desci na cidade, eu vi uma placa no jardim, num gramado bonito, e nessa placa estava escrito assim: cuide do que é seu, zele pela tua cidade. Eu disse: é aí mesmo que eu vou. Depois de fazer uma acusação técnica, aí eu passei aos aspectos emocionais. E terminei a minha acusação falando exatamente isso. Quando cheguei a esta cidade, vi uma placa muito bonita, com dizeres que tocam o coração. Cuide do seu jardim, não deixe que ele se estraga. E é o que eu falo aos senhores que têm seus filhos, suas esposas, suas famílias nessa cidade. Cuidem do que é seu, porque eu aqui sou um intruso. Mais alguns meses eu vou embora, mas vocês não, vão viver a sua vida aqui. Isso deu uma reviravolta na convicção dos jurados e acabou o réu sendo condenado, ao contrário do que havia sido combinado no bar. Aí eu vi que o júri funciona muito em função de emoções também. O aspecto técnico é importante, mas as emoções também são. Fui promotor durante 4 anos, passando por várias cidades, sempre como promotor substituto, com várias experiências profissionais, que não veio o caso aqui numerá-las para não tomar muito o seu tempo. Depois de 4 anos, eu achei que era um pouco insípida essa função. Há aqueles que gostam de acusar, gostam de fazer denúncia, gostam de fazer júri, mas eu não sei, eu fazia, mas não que eu me sentisse assim feliz, entusiasmado com isto. Até que um amigo disse o seguinte: olha, está aberto um concurso em São Paulo para juiz do trabalho, você por que não tenta então? Eu não tinha a menor ideia do que seria ser juiz do trabalho, mas pelos motivos que eu expus, para voltar a São Paulo e ficar com a minha família, o interior na época não oferecia nenhuma comodidade. Eu me lembro na cidade chamada Pacaembu. Em Pacaembu, eu abria a janela do meu quarto, os gafanhotos todos vinham e dava para um pasto. Era uma coisa bonita, mas incomodava. E eu já estava querendo mesmo vir para São Paulo. Então, fiz minha inscrição no concurso para juiz do trabalho. Aí começa outra etapa da minha vida. Eu me inscrevi, peguei um livro só, o de Arnaldo Susequim, Instituições de Direito do Trabalho, li, estudei, entendi, com os conhecimentos que já tinha do concurso de promotor, vim a São Paulo, fiz o concurso para juiz de trabalho e entrei. Entrei e fui nomeado